Filhos de rico herdeiro humilham fazendeiro e descobrem segredo chocante que mudará tudo. Na pequena cidade de Alto Verde, onde o sol ardia como um fogo inclemente, a riqueza da família Vale se destacava como um diamante em meio ao barro. Lucas Vale, o magnata da cidade, era conhecido por sua arrogância. Seus filhos, Ana e Miguel, eram um retrato da despreocupação. Riam da vida simples dos outros e não perdiam uma oportunidade de humilhar o humilde fazendeiro Joaquim. Para eles, Joaquim era apenas a figura cômica de sua infância. Um homem que plantava sonhos em solo seco, enquanto eles navegavam em iates e festas luxuosas. A seca havia tomado conta das terras de Joaquim, uma calamidade que ameaçava não apenas sua colheita, mas sua dignidade. Sem água, suas plantações murchavam e os bezerros choravam de fome. Certa manhã, enquanto Joaquim tentava se livrar da poeira grudada nas mãos, Ana e Miguel decidiram invadir sua propriedade. Equipados com câmeras, planejaram gravar um vídeo ridicularizando o trabalhador e suas lutas diárias. A intenção? Rir do sofrimento alheio e ganharem likes nas redes sociais. Mas o que era para ser uma manhã de risadas virou uma torrente de eventos inesperados. Em meio à lama e à frustração, enquanto os irmãos se revezavam em insultos, notaram algo diferente na pequena adega de Joaquim. Entre garrafas empoeiradas e utensílios agrícolas, um caderno antigo chamou a atenção de Ana. Ela se agachou e, ao abrir suas páginas amareladas, descobriu relatos de amor, dor e, surpreendentemente, um segredo que ligava as duas famílias em um passado que deveria ter sido esquecido. Anos atrás, um amor proibido entre uma musa do fazendeiro e um membro da família Vale destruiu vidas. Segredos enraizados, desprezo e promessas não cumpridas. Estava ali tudo documentado em caligrafia apaixonada. O que elas leram a deixou atônita. Em vez de menosprezar Joaquim, Ana e Miguel se viam na posição oposta, sentindo-se culpados por toda a dor que suas ações causaram. A seca agora era apenas um quadro de fundo, enquanto a revelação do diário moldava as suas vidas. O que fazer com essa informação? Contar ao pai? Proteger a reputação da família? Miguel, acostumado a seguir as ordens do pai, se sentia dividido. Já Ana, com o coração batendo forte, queria ajudar Joaquim. Era um embate interno que explodiria em sua casa. Uma nova rivalidade se formava, não entre ricos e pobres, mas entre os valores familiares e as verdades que estavam enterradas. Com a seca ameaçando ainda mais a sobrevivência das colheitas de Joaquim, o tempo se tornava cada vez mais urgente. As tensões cresciam, e em meio à dor antiga, um laço novo começava a se formar. Enquanto eles ponderavam sobre o próximo passo, a atmosfera estava carregada de incertezas. A verdade se tornaria uma ponte ou um abismo. O que o destino reservava para Joaquim e os filhos de Lucas Vale em meio a esse turbilhão de segredos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, mas deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas, dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga,
conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu. Enquanto Ana e Miguel tentavam entender o peso do que tinham descoberto, uma silhueta se aproximou da porta da adega, desfocada pela luz intensa do sol. Era Joaquim, que ao ouvir vozes, decidiu ver o que estava acontecendo. O coração de Ana disparou. Ela mal podia encarar. O fazendeiro, agora coberto de poeira e cansaço, mas as palavras não saíam. Miguel, em um impulso, guardou rapidamente o diário na mochila, agora sentindo a gravidade da situação. Oi, Joaquim. Ana tentou sorrir, mas as palavras ficaram secas na garganta. Ele a encarou, como se tentasse decifrar seus pensamentos. A tensão no ar era palpável. Joaquim, de olhos inquietos, apertou os lábios. O que vocês estão fazendo aqui? Não havia tempo para mentiras. Miguel, em um momento de bravura, decidiu falar. Só estávamos curiosos sobre você. Joaquim arqueou uma sobrancelha, desconfiado. O silêncio se estendeu, até que algo na expressão de Joaquim mudou. O fazendeiro se endireitou e, com um gesto brusco, puxou um pequeno baú de madeira, que estava parcialmente escondido, levantando a poeira do chão. E o que tem aí? Questionou Ana, a voz tremendo. Joaquim hesitou, e a incerteza se refletiu em seu olhar. Segredos, ele respondeu, voz baixa, quase um sussurro, como os de vocês. Ele abriu o baú e tirou algumas cartas amareladas, as mãos trêmulas. Quando começou a ler, seu rosto tornou-se cada vez mais sombrio. Essas cartas são do meu pai. Ele escrevia para a mãe de vocês. Um silêncio ensurdecedor pairou sobre a galpão. Ana e Miguel trocaram um olhar. O que aquilo significava? Agora seus rostos se tornaram pálidos, a confusão se misturando ao horror. Esperem, como você sabe disso? Miguel questionou, um nó na garganta. Joaquim olhou nos olhos deles, e a voz dele ficou mais firme. Porque eu sou o irmão que vocês nunca conheceram. Eu sou o filho ilegítimo de Lucas Vale. As palavras caíram como uma bomba, ecoando nas paredes de barro da adega. Ana quase tropeçou. O mundo ao seu redor começou a girar. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou. Joaquim continuou. Meu pai e a mãe de vocês se amaram, mas tudo teve que ser escondido. A família Vale nunca aceitaria um filho meu. Ela se casou com Lucas e levou esse segredo para a sepultura. Um amor perdido que causou dor a todos nós. A revelação deixou todos atordoados. As relações e rivalidades que eles acreditavam inabaláveis agora se tornavam uma teia de intrigas e sentimentos emaranhados. Ana se sentiu dividida entre o desprezo que sentia pelos irmãos e a compaixão pela dor que Joaquim tinha carregado. Miguel começou a compreender como a arrogância deles havia sido construída sobre mentiras, enquanto Joaquim representava a verdade enterrada. Mas antes pudessem processar tudo, um grito agudo cortou o ar. Era uma mulher que aparecia correndo. Seu cabelo desgrenhado esvoaçava ao vento. Era Maria, a esposa de Joaquim, que estava em choque. A represa rompeu. A água está descendo e vai arruinar a plantação. As palavras dela explodiram como um raio em suas mentes. Agora, a revelação e a urgência se entrelaçavam, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar afetou a todos. Enquanto o tempo se esgotava, pensar em rivalidades e segredos parecia insignificante diante da catástrofe iminente. O que poderia ser uma reconciliação se tornava um desespero compartilhado, um aviso de que sua luta estava apenas começando. Com a natureza furiosa a caminho, cada um começou a se perguntar: eles se uniriam para salvar o que restava ou deixariam que os segredos arruinassem não apenas suas vidas? Mas tudo o que construíram? Uma nova jornada estava prestes a começar, mas a caminho havia somente incertezas e medos, sombras que ameaçavam engolir todos,
desafiando quem eles realmente eram. O futuro agora estava fora de controle, e a verdade apenas começava a se desenrolar. A água descia em torrente, um monstro de lama e destruição a caminho da plantação. O coração de Ana pulsava na garganta, enquanto o grito de Maria ecoava na mente de todos. A água, a represa rompeu. Era um aviso que não poderia ser ignorado. Precisamos agir, Miguel disse, a voz trêmula, e o instinto de sobrevivência surgiu em todos eles. Joaquim, ainda em estado de choque, olhou para a mulher, depois para os irmãos. Nós temos que salvar a fazenda. Ele gritou, a urgência superando a hesitação. E sem pensar duas vezes, correram para fora da adega, com a poeira levantando sob as solas de seus sapatos, cada um preso em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao lado de fora, o céu estava turvo, como se o mundo estivesse prestes a ceder ao caos. Eles podiam ouvir o rugido da água se aproximando e o som era aterrador. A plantação era tudo para Joaquim, não apenas seu sustento, mas sua dignidade. Ana e Miguel trocaram olhares, sem saber o que dizer. O passado ainda pesava sobre eles, mas aquele momento exigia ação. Vamos encher os baldes e desviar a água, sugeriu Ana, sua mente trabalhando freneticamente. Joaquim assentiu, determinado. Juntos, eles começaram a correr para casa, buscando baldes e mangueiras. E neste emaranhado de desespero e união, a atmosfera mudava. Mas, no fundo, a revelação do diário ainda estava fresca, inquietante. Quando entraram na casa, algo brilhou. Na prateleira, um pedaço de papel batia contra a madeira, como uma garoa fraca. Miguel foi o primeiro a ver. O que é isso? Ele murmurou, puxando o papel. Ao se aproximar, os olhos dele se alargaram. É uma carta do nosso pai. Ana não queria que ele abrisse. Sentia um gelo na barriga. Miguel, não agora. Mas ele já estava imerso na leitura. Ele estava escrevendo para Joaquim. Uma correspondência. Aqui fala sobre o relacionamento deles. O tempo parou. Joaquim estava paralisado, a expressão entre o medo e o espanto. O que você está dizendo? Ele se aproximou e a tensão crescia. Miguel continuou a ler. Lucas sabia da minha existência. Ele planejava vir-me buscar. Espere um pouco. Ana começou, e nó na garganta apertando cada vez mais. Não pode ser. Se isso é verdade, então Joaquim. A verdade era um golpe. Os olhos de Joaquim queimavam, fervilhando de emoções. Mas então, um estrondo cortou o ar. Um estrondo profundo, seguido de silêncios angustiantes. Todos olharam para fora. A água se aproximava rapidamente, mas não era isso que estava em jogo. Na direção da represa, uma sombra se movia entre as árvores. Um homem avançava. Seus traços conhecidos. Era Lucas Vale, o patriarca, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher com cabelos longos e desgrenhados enfrentava a tempestade. Ela está aqui? Joaquim sussurrou, seu olhar perdido. A mulher estava, visivelmente angustiada, como se a vida dela estivesse em risco. O rosto de Joaquim palideceu. Mãe, ele murmurou. As peças se encaixavam de forma assustadora. A mulher em pé era a mãe de Joaquim, e ela estava ali clamando por ajuda. O terreno sob eles tremia. O que mais poderiam descobrir? Os laços que uniam aquelas vidas estavam prestes a se desfazer, e ao mesmo tempo reconstruir-se de uma forma que ninguém poderia prever. A água se tornava um mero detalhe à guarda enquanto o passado emergia. Agora, em meio ao caos, cada um deles precisava decidir: salvar o passado ou lutar por um futuro. A verdade que emergia prometia mais do que apenas revelações. Prometia um caminho inesperado que poderia mudar tudo. E o coração de Ana batia cada vez mais forte, sob o peso da confusão e da dor.
O que mais estava escondido sob essa camada de segredos? E qual seria o preço a pagar por todas essas verdades, agora que estavam expostas? O momento congelou. Ana, Miguel e Joaquim trocaram olhares que pareciam descrever um furacão de emoções. A mãe de Joaquim estava ali e as revelações estavam apenas começando. Mas o que mais poderia acontecer? No calor do instante, a pressão da água era um eco distante diante da urgência do reencontro. Mãe, é você? Joaquim mal conseguiu articular. O rosto da mulher estava drenado de medo e dor. Sua presença, mais um sinal de que o tempo estava se esgotando. Joaquim, ela chamou com a voz embargada, passos hesitantes, como se estivesse presa entre o passado e o presente. Não podemos deixar isso continuar. Ele está vindo. Quem? Quem está vindo? O temor piscava nos olhos de Ana. O coração dela disparava, como se estivesse prestes a pular para fora do peito. Seu pai, ele não está sozinho. A revelação que deslizou dos lábios de sua mãe destruiu qualquer esperança. Uma sombra surgiu atrás dela, um vulto imponente. Era Lucas Vale, e agora não estava apenas acompanhado de sua mãe. À sua direita, um homem desconhecido com um olhar frio e ameaçador marchava em direção a eles. Vocês estão todos aqui. Disse Lucas, a arrogância tingindo sua voz. É hora de acabar com isso de uma vez. A tensão cortava o ar. Um peso insuportável pairava entre eles. Por que você está aqui? Joaquim gritou, sentindo a adrenalina disparar nas veias. O que está acontecendo? O homem ao lado de Lucas se destacou. Porque é hora de você saber quem realmente é Joaquim. Ele disse com um sorriso sombrio. Você pode não ser apenas um filho ilegítimo. Você é uma ameaça à nossa família. A cada palavra, a realidade se tornava mais distorcida. Joaquim recuou um passo, o nó na garganta se apertando. Ameaça? O que você quer dizer com isso? Chega de mentiras! Lucas bradou, a fúria ardendo em seu olhar. Você não é o único cujo passado está enterrado. Joaquim, você é a chave para segredos muito maiores. E eu não posso deixar que você se torne um elo entre nós e aquilo que tememos. O que seu avô escondeu? Essas palavras despedaçaram a estabilidade do mundo de Joaquim. O que o avô dele tinha a ver com isso? Chega de charadas. O que você está tentando dizer? O que está em jogo aqui? Lucas avançou. Se você realmente soubesse, se soubesse o que pode descobrir, nunca teria vindo até aqui. Nunca teria desenterrado o passado. O que nós tememos está prestes a voltar, e você pode ser a única coisa que pode parar isso. Mas antes, precisamos eliminar os obstáculos. E como se as palavras fossem um comando, a situação se transformou em caos. O homem desconhecido, forte e ágil, partiu na direção de Joaquim com uma fúria assassina. Sem pensar, Ana se lançou na frente do irmão. Não, gritou. Mas o impacto foi brutal. O silêncio instantâneo foi ensurdecedor. Não, o que você fez? Joaquim gritou, desesperado. Ana caiu de joelhos, o rosto pálido de choque. Enquanto o homem sumia na multidão de pessoas que começavam a se reunir, aturdidas com o que acabavam de presenciar. Agora, temos que agir rápido. Lucas disse, a frieza da sua voz brotando de seu coração. O que quer que esteja escondido, temos que resgatar, antes que tudo se perca e as consequências se tornem irreversíveis. A dor no peito de Joaquim se uniu à confusão. O que tinha sentido por Ana agora se misturava com um sentimento de determinação. O perigo estava ali. Segredos eram arma, e o amor um campo de batalha. E enquanto os gritos de socorro começam a ecoar ao longe, todos se perguntavam se a verdade que descobriram poderia realmente salvá-los. O momento congelou. Ana, Miguel e Joaquim trocaram olhares que pareciam descrever um furacão de emoções. A mãe de Joaquim estava ali, e as revelações estavam apenas começando.
Você não pode ficar aqui, Lucas gritou, avançando como um predador. Mas antes que pudessem entender a gravidade da situação, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma coluna de água irrompeu da represa, como um gigante enfurecido, levando tudo em seu caminho. Desçam! Gritou Maria, puxando Joaquim para trás. O pânico tomou conta, e todos correram em direções opostas, mas a correnteza os cercava. A água descia com uma fúria incontrolável, levando pedras e a terra sob seus pés. O caos parecia estar em todos os lugares, mas no meio da confusão, uma sombra passou rapidamente. Ana sentiu um gelar na espinha. Lucas Vale lutava para se manter de pé enquanto as águas aumentavam. Ele olhou para todos, com um olhar de desespero, e então, como se o universo tivesse lançado uma piada cruel, tudo aconteceu em frações de segundo. O homem ao lado de Lucas, o desconhecido, hesitou. Espere, precisamos. Mas suas palavras foram tragadas pela força da água que se aproximava. Uma onda colossal rompeu as barreiras e tudo parecia desmoronar. Joaquim, ainda em choque, virou-se apenas para ver Lucas ser tragado pela torrentada como se nada o segurasse. Pai! Ana gritou, mas a voz estava longe, perdida na estrondosa queda d'água. Tudo o que importava agora era correr. Vamos sair daqui. E a ideia de se afastar foi como um instinto, mas antes que pudessem tomar decisão alguma, uma nova figura apareceu no horizonte. Era a avó de Ana, Clara. Ela estava lá, com um olhar sério, e segurava algo nas mãos. Eu vim por quê? Soube que precisava fazer isso, disse ela, a voz forte e decidida, mesmo diante do caos. Mas o que ela segurava a princípio parecia ser apenas uma caixa simples de madeira, aparentemente sem valor. Vovó, agora não é hora, Miguel gritou, o desespero o fazendo parecer mais jovem. Mas Clara, imperturbável, posicionou a caixa na frente deles. Isso é tudo o que resta, os meus segredos e os de vocês. Ana olhou para a caixa e então para a avó, tentando entender o que aquilo tinha a ver com a situação em que estavam. O que você está dizendo? A avó respirou fundo, parecendo mais velha do que nunca. Está na hora de você saber a verdade. Esta caixa contém as cartas de amor que podem mudar tudo. Cartas? Que cartas? Joaquim estava quase se esquecendo da tempestade ao redor dele. Ele sentiu que algo maior estava em jogo. Clara passou a mão sobre a caixa e com as unhas tremendo a abriu. Páginas amareladas escaparam de dentro dela, voando como folhas ao vento. A água subia, mas o que saía da caixa parecia ser uma revelação que todos estavam esperando. Essas cartas contam sobre um vínculo que foi quebrado. Um vínculo que liga você, Joaquim, a nós. Não apenas você é parte da família Vale, mas você é, na verdade, o verdadeiro herdeiro da fortuna. Essas palavras caíram como uma bomba. O olhar de Joaquim se transformou entre confusão e incredulidade. Eu? O que você quer dizer? Clara, ferida, mas determinada, apenas olhou fundo nos olhos dele. Você é o filho legítimo, Joaquim. Seu avô, ele se apaixonou por sua mãe e se viu forçado a escondê-lo. Lucas não é seu pai. Ele é seu irmão. Tanta informação desmoronou sobre eles como uma avalanche. Ana parou, a mente girando. O amor perdido, os segredos e o homem que eles odiavam, que agora estava na linha de frente de um desastre. Era, na verdade, um intruso na vida de Joaquim. Uma onda de sentimentos tomou conta deles. Ansiedade, dor e um frenesi de descobertas. Enquanto as revelações giravam, a terra sob eles tremeu. Não só pela água, mas pela enormidade do que estava prestes a acontecer. Antes que pudessem processar tudo, o homem desconhecido que havia estado ao lado de Lucas subitamente atacou, arremessando-se para representar uma nova ameaça. O impacto fez todos os olhares se voltarem rapidamente. O que viria a seguir
seria apenas o início de uma tempestade, um redemoinho de emoções, segredos ainda mais profundos e revelações que poderiam mudar a vida deles para sempre. E como a caixa pendeu nas mãos de Clara, um estrondo se repetiu. Desta vez, não era só a água. Uma sombra se levantava atrás deles, e tudo parecia indicar que uma nova verdade ainda estava por vir, aguardando para ser revelada, no exato momento em que a água começava a os envolver. O que mais estava escondido? E quem sobreviveria para contar a história? A água rugia como uma fera, e Clara, a avó de Ana, segurava a caixa de madeira com todas as forças, mas mesmo assim parecia prestes a ser levada pela correnteza. Os olhos de Joaquim estavam fixos na avó, absorvendo cada palavra, cada revelação. O caos ao redor deles era uma sinfonia de gritos, madeira estalando e o rugido da água iminente. "Você tem que me dizer mais", ele implorou, sentindo a urgência aumentar a cada segundo. Clara hesitou, a voz embargada. "Joaquim, você é o verdadeiro herdeiro. Seu avô nunca teve outra escolha senão esconder você. A fortuna, o nome, você faz parte de tudo isso?" As palavras dela penetram como uma flecha no coração de Joaquim. Era como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. "Não, isso não pode ser verdade", Ana gritou, sentindo seu próprio mundo desmoronar. Ela olhou para Miguel, que estava pálido, absorvendo toda a magnitude da revelação. "E se isso for verdade, o que isso significa para nós, para a fazenda, ouvindo tudo isso?" O homem que havia estado ao lado de Lucas avançou, a aura dele cheia de uma ferocidade desconhecida. "Chega de segredos", ele bradou, lançando-se em direção a Clara. Joaquim não pensou duas vezes. Com um grito desprendido, ele saltou na frente da avó. Não a toque. A cena se desenrolou em câmera lenta. A água, que antes parecia apenas um símbolo de caos, agora era uma ameaça concreta, enquanto o homem desconhecido levantou a mão em um golpe devastador. O impacto foi brutal. Joaquim sentiu o impacto. Uma dor aguda atravessou seu lado, e ele gritou, caindo no chão. O golpe não foi só físico. O choque o atirou num mar de confusão e dor. O caos ao redor sumiu em um manto de silêncio. Clara gritou, suas mãos tremendo. Mas todas as palavras desapareceram em meio à fúria do dia. Joaquim olhou para a água, assustado, ciente de que cada segundo contava. Em sua visão turva, viu a avó se agachar ao seu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você fez?" Ela disparou. O mundo parecia parar, mas o homem desconhecido riu, um riso cruel. "Vocês não entendem. Isso é um jogo de poder. O legado de vocês está em risco, e eu sou o único que pode proteger essa herança." Ele se virou, focando em Ana e Miguel. "Se vocês quiserem sair disso com seus pesadelos, vão fazer o que eu disser." De repente, um grito cortou a atmosfera pesada. Era Maria, a esposa de Joaquim, correndo com um bando de moradores da cidade. "Estamos aqui! Vamos ajudar Joaquim!" E ela parou, seu rosto branco de horror ao ver o filho caído no chão. Não! Precisamos sair daqui, agora!" Miguel gritou, puxando Ana para trás. A água estava se aproximando, mas o retorno deles à realidade trouxe uma nova perspectiva. "Precisamos juntar forças. Vamos parar isso." Mas a cena ficou ainda mais trágica. Joaquim, com a voz debilitada, olhou para suas mãos, e uma realização chocante invadiu seus pensamentos. A caixa, as cartas, o que mais estão escondendo? O homem desconhecido hesitou, uma fração de dúvida piscando em seus olhos. Você não entende o que está prestes a descobrir. Naquele instante de hesitação, tudo girou. A água arrebentou os limites, formando uma barreira de destruição. E assim, um rasgo na realidade se abriu. Uma figura surgiu da onda. Era Lucas. Vale flutuando, parecendo mais um fantasma do que um homem. "Joaquim, não faça isso",
Desista, Ana gritou, mas tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. Lucas se aproximou, porém não foi sozinho. A mulher ao seu lado, a mãe de Joaquim, estava ali, com olhos cheios de desespero. Você precisa saber a verdade. Tem coisas além de dinheiro e poder, coisas que arruinarão tudo. E assim, um novo mistério tomou conta, enquanto Joaquim apenas pensava. O que mais não sabemos? A água já estava quase à altura dos joelhos, mas os segredos que se revelavam pareciam muito mais perigosos do que a inundação que o cercava. O futuro estava se desfazendo, e no fundo, todos sentiam que algo muito maior do que eles estava prestes a ser descoberto. Eles estavam em um limiar, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. A água rugia como uma fera, e Clara, a avó de Ana, segurava a caixa de madeira com todas as forças, mas mesmo assim parecia prestes a ser levada pela correnteza. Os olhos de Joaquim estavam fixos na avó, absorvendo cada palavra, cada revelação. O caos ao redor deles era uma sinfonia de gritos, madeira estalando e o rugido da água iminente. Você tem que me dizer mais, ele implorou, sentindo a urgência aumentar a cada segundo. Clara hesitou, a voz embargada. Joaquim, você é o verdadeiro herdeiro. Seu avô nunca teve outra escolha. Se não escondi você. A fortuna, o nome, você faz parte de tudo isso. As palavras dela penetraram como uma flecha no coração de Joaquim. Era como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. Não, isso não pode ser verdade, Ana gritou, sentindo seu próprio mundo desmoronar. Ela olhou para Miguel, que estava pálido, absorvendo toda a magnitude da revelação. E se isso for verdade, o que isso significa para nós, para a fazenda? Ouvindo tudo isso, o homem que havia estado ao lado de Lucas avançou, com uma ferocidade desconhecida. Chega de segredos, ele bradou, arremessando-se em direção a Clara. Joaquim não pensou duas vezes. Com um grito desprendido, ele saltou na frente da avó. A toque! O impacto foi brutal. Joaquim sentiu o golpe. Uma dor aguda atravessou seu lado, e ele gritou, caindo no chão. Mas, antes de tudo se silenciar, Ana viu algo brilhando no céu, um reflexo que parecia descer na direção deles, uma silhueta. Como um flash, uma figura surgiu. Era um helicóptero. As hélices cortavam o ar, levantando uma nuvem de poeira e água. Socorro, estamos aqui! Um homem na borda do helicóptero gritava, mas suas palavras se perdiam no caos. Joaquim, caindo no chão, batalhava contra a dor. Ele olhou para cima e viu a figura de Lucas se contorcendo, como um fantasma atormentado. Não se arrisquem, é uma armadilha, Lucas gritou, mas ninguém o ouvia. A figura se tornou mais clara. Era uma mulher de cabelos longos, segurando um microfone. Eu sou Valentina, uma jornalista da Verdade Sem Filtro. Ela parecia decidida, e suas palavras ressoavam. Estou aqui para expor todos os segredos de Alto Verde. Espere, o que você sabe? Miguel gritou, a confusão tomando conta dele. Há um mistério maior envolvendo sua família, Joaquim, e eu estou aqui para revelar tudo. Valentina olhou diretamente nos olhos de Joaquim, e ele sentiu um arrepio. Apenas o peso da vida e da dor o cercava. Desista desse espetáculo, Lucas ameaçou, o rosto deformado pelo desespero. Joaquim se perguntava o que Valentina sabia, mas estava difícil de compreender. A água estava subindo, a pressão aumentava e eles se sentiam cada vez mais isolados. Se você não quer que a verdade venha à tona, você tem que agir agora. Esse helicóptero não veio por acaso. Valentina gritou, sua voz firme. O peso das palavras dela fez Joaquim hesitar. O que era verdade? E que mais estava escondido? Quando Lucas avançou, tentando pegar Clara, a água invadiu a área, levando tudo em seu caminho. Os gritos tornaram-se abafados, e uma onda poderosa
o cercou. O peso do passado e do presente se uniu em uma catástrofe. No meio dessa tempestade de revelações, Joaquim viu uma sombra. Era sua mãe. Com os olhos cheios de lágrimas, ela gritou: Joaquim, tudo isso pode ser consertado. Eu nunca quis que isso acabasse assim. Mas, antes que alguém pudesse entender, um impacto devastador abalou a terra. Uma explosão sacudiu Alto Verde, balanços de luz e escuridão surgiram sem aviso. E tudo parecia uma luta entre vida e morte. Corações disparando. Eles mal podiam acreditar na sequência de eventos. Mãe, o que você fez? Joaquim gritou. A verdade desenrolando-se como um rolo. A mulher estava ali, mas agora dúvidas pairavam no ar. Valentina começou a falar novamente, mas uma nova explosão ecoou, e a cena se transformou em caos. As paredes do passado se despedaçaram, enquanto a água engolia a realidade deles. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido por trás de segredos tão profundos? Agora, cercados pela destruição e pela verdade ameaçadora, cada um deles precisava decidir até onde iriam para proteger o que acreditavam. As consequências estavam apenas começando, e o futuro que esperavam poderia voltar-se contra eles como um furacão prestes a se desatar. A água rugia como uma fera, e Clara, a avó de Ana, segurava a caixa de madeira com todas as forças. Mas mesmo assim, parecia prestes a ser levada pela correnteza. Os olhos de Joaquim estavam fixos na avó, absorvendo cada palavra e cada revelação. O caos ao redor deles, gritos, madeira estalando e o rugido da água iminente, fazia seu coração acelerar. Você tem que me dizer mais, Joaquim implorou. Sua voz tremendo. Ele sentia a urgência crescendo a cada segundo, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Clara hesitou, a voz embargada. Joaquim, você é o verdadeiro herdeiro. Seu avô nunca teve outra escolha senão esconder você. A fortuna, o nome, você faz parte de tudo isso. As palavras dela penetraram como uma flecha em seu coração, desintegrando o chão sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Ana gritou, seus olhos arregalados de choque. Ela olhou para Miguel, que estava pálido, consumindo toda a magnitude da revelação. E se isso for verdade, o que isso significa para nós? Para a fazenda? O homem que havia estado ao lado de Lucas se aproximou, sua ferocidade transparecendo. Chega de segredos, ele gritou, avançando em direção a Clara. Joaquim não pensou duas vezes. Com um grito profundo, ele saltou em frente à avó. Não a toque! A cena se desenrolou como um pesadelo em câmera lenta. O impacto foi brutal. Joaquim sentiu a dor atravessar seu lado, e ele gritou, caindo no chão. A visão turva distorcia o mundo ao seu redor, e o peso da água se tornava opressivo. Joaquim, Clara gritou, suas mãos tremendo enquanto ele caía. O homem desconhecido hesitou, a expressão de satisfação agora substituída pela confusão. O tempo parecia parar, mas naquele momento o céu se tingiu de vermelho, como se os próprios elementos estivessem em conflito. Um sinistro barulho rendeu-se ao rugido da água que se tornara um monstro voraz. Então, uma figura emergiu de trás da cortina de água. Era Lucas, flutuando, mas ele mudava. O pânico em seus olhos refletia um desespero profundo. É uma armadilha, estão vindo! Ele gritou, a fúria prevalecendo em sua voz. A água continuava a subir, mas agora a atenção estava completamente voltada para Lucas. Quem está vindo? Joaquim perguntou, incapaz de processar as palavras. Lucas não respondeu. Ele olhou por sobre o ombro, como se sentisse uma presença opressora. O homem desconhecido soltou um riso desdenhoso. Não importa, você está todos acabados. De repente, o cenário se transformou em caos absoluto. Um estrondo ecoou e uma explosão irrompeu do
Solo, à medida que a multidão de outros fazendeiros e moradores se aproximava, mas não como heróis. Eles estavam armados. Desçam! Um deles gritou. Mas a maneira como eles avançavam, as armas brilhando à luz estranha, era como um prenúncio de tragédia. O que está acontecendo? Ana gritou, seu coração batendo com força. A confusão tomou conta, mas o medo era palpável. Vamos sair, agora. Então tudo ficou ainda mais surreal. Clara, olhando para os homens armados, começou a balançar a cabeça, a expressão perplexa. Não, não pode ser possível. O homem desconhecido sorriu, como se estivesse aguardando aquele momento. O passado volta para você, Joaquim. Você tinha que saber a verdade. E agora, o que está por vir vai ensinar-lhe uma lição. Antes que qualquer um pudesse entender, a água atingiu um ponto crítico. Um grande estrondo, o chão sob eles tremia, levantando uma cortina de lama e destruição. Mas enquanto lutavam para se afastar, uma sombra formidável surgiu da confusão. Era Maria, a esposa de Joaquim, e por trás dela um grupo de homens estavam chegando. Joaquim, o que você fez? Estão atrás de nós! Ela gritava, e o pânico em sua voz arrebatou Joaquim. Como podem? Como podem estar aqui? Joaquim não podia acreditar. Todos os segredos, todas as verdades pareciam estar se despedaçando, e o que estava acontecendo se tornava uma realidade inegável. Então, uma silhueta conhecida apareceu entre os homens. Era a mãe de Joaquim. Joaquim, você precisa saber a verdade. Sua voz ecoou carregada de pavor, mas ao mesmo tempo havia uma urgência para completar a revelação que poderia abalar ainda mais tudo o que eles conheciam. Mas antes que ela pudesse continuar, as águas sobre eles se rompessem, e advento do caos tornará tudo confuso. Vamos, Joaquim! Clara gritou, sua voz rasgada de emoção. E naquele instante, quando Joaquim se virou, um novo conhecimento invadiu seu ser. A água não era apenas uma força da natureza. A água era um símbolo. E agora ele tinha que decidir a que parte da verdade pertencia. Aquela que poderia desvendar todo o passado ou a que ele estava disposto a confrontar. O tempo estava se esgotando e tudo estava prestes a mudar de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A água rugia como uma fera, e Clara, a avó de Ana, segurava a caixa de madeira com todas as forças, mas parecia prestes a ser engolida pela correnteza. Joaquim, atordoado pela revelação de sua verdadeira linhagem, olhava para a avó, absorvendo cada palavra, cada pedaço da verdade. O caos ao redor, gritos, madeira estalando e o rugido da água, tornava tudo ainda mais insuportável. Ele sentia o coração disparar. Você tem que me dizer mais, Joaquim implorou com a voz trêmula, enquanto a pressão da água subia a cada segundo. Clara hesitava, mas finalmente soltou. As cartas, elas contam a história que liga nossas famílias. Seu avô fez uma escolha que arruinou vidas. O peso das palavras aumentava, como se a água estivesse subindo junto com o peso de toda aquela revelação. Mas o que isso significa para nós? Para nosso futuro? Ana questionou, seus olhos saltando entre Joaquim e Clara, apavorados. E então, um movimento rápido interrompeu tudo. O homem desconhecido que havia atacado Joaquim avançou mais uma vez, sem pensar. Mas, bem à frente dele, uma nova figura surgiu das sombras da tempestade. Era Maria, a esposa de Joaquim, que corria gritando, cuidado. E antes que alguém pudesse reagir, ela carregava consigo uma bomba de água da fazenda e disparou um jato poderoso na direção do homem. A pressão do líquido atingiu em cheio o atacante, atordoando-o. Ele caiu de joelhos e um sorriso de triunfo brotou do rosto de Joaquim. Isso mesmo! Agora você vai pagar! Joaquim gritou, sentindo a adrenalina tomar conta. Parecia que tudo estava sob controle. Mas esse pensamento durou pouco.
Claras ondas de luz e sombra dançavam ao redor, e sob a superfície da água algo começou a se agitar. Ainda não acabou. Lucas, sente-se uma sombra atrás de Joaquim. Vocês não têm ideia do que está por vir. Seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz, enquanto a tremenda pressão da água começou a balançar. E então, com um estrondo surdo, a represa se rompeu. A água irrompeu com uma força ainda maior, levando tudo pelo caminho. Todo o caos atingiu seu pico quando um objeto desconhecido flutuou em direção a eles. Era um baú, identicamente grande e pesado, abrindo-se lentamente. Dentro, reluzentes, estavam joias, cartas e coisas que pareciam ser artefatos de um passado sombrio. Isso não faz sentido. O que é tudo isso? Joaquim exclamou confuso. Ele e Ana trocavam olhares, o medo pelos laços familiares agora se confundindo com a curiosidade incontrolável. Lucas sorriu de forma sinistra. Essas coisas pertencem a você, Joaquim, mas também podem te destruir. Maria, sem acreditar, virou-se para frente. Joaquim, você tem que ser forte. Precisamos sair. Isso é nosso. A água continuava a subir e com ela a tensão. Joaquim, as cartas! Clara gritou, finalmente rompendo o silêncio. Elas têm a verdade, a verdadeira razão pela qual você foi escondido. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o homem desconhecido recuperou-se da surpresa e atacou novamente, empurrando Joaquim para o lado. Ele caiu no chão, a dor atravessando seu corpo, mas enquanto isso, algo dentro do baú refletia a luz, chamando a atenção de todos. Quando fé e medo se enfrentaram, Ana fez a única coisa que parecia fazer sentido. Ela se lançou na direção do baú, assim como Joaquim se levantava. Nós precisamos descobrir agora. E na fração de segundos antes que tudo mudasse, a água se agitou e uma chama inesperada surgiu de dentro do baú. Uma explosão de luz incontrolável explodiu e todos foram jogados para trás, cercados por uma onda pulsante. No centro da explosão, uma figura se formou, revelando-se como um homem que todos conheciam muito bem, o avô de Joaquim, que todos já haviam acreditado estar morto. Isso é um erro colossal, ele gritou, a intensidade ressoando onde todos estavam. A verdade está mais distante do que vocês imaginam. E quando os olhos dele percorreram o grupo, a realidade despedaçou-se. Eu nunca quis que você soubesse, Joaquim. Agora, preste atenção. O tempo está se esgotando, e os verdadeiros inimigos estão entre nós. As palavras dele pairavam no ar como uma sentença, e todo o grupo ficou em choque. O passado estava de volta, e agora a verdadeira batalha pela verdade e pela sobrevivência estava prestes a começar. O que mais estava escondido? E quem realmente era o inimigo? As perguntas dançavam enquanto a água rugia, e tudo se tornava uma luta não apenas por suas vidas, mas por um legado que poderia ser desenterrado, despedaçando tudo o que conheciam. A água rugia como uma fera, invadindo a cena com sua fúria indomável. Clara, a avó de Ana, segurava a caixa de madeira com ambas as mãos, os olhos cheios de determinação, mas também de medo. Joaquim, caindo no chão, sentia a dor pulsando em seu lado, mas o coração queimava de urgência. Mãe, o que você está dizendo? As palavras de Clara pareciam ecoar, e o ar pesado estava carregado de revelações. Lucas, uma sombra ameaçadora, gritava que era uma armadilha. Mas Joaquim sabia que a verdade era mais complexa do que havia imaginado. Maria corria ao lado dele, e juntos, com os olhos fixos na caixa, sentiam que algo monumental estava prestes a acontecer. Então, o avô de Joaquim surgiu como um espírito perdido, iluminando o caos com sua presença. Vocês precisam saber, os segredos não morrem sozinhos. No meio da turbulência, a água começou a subir, enquanto a tensão palpável o cercava. Joaquim,
com a mente em chamas, observou o homem desconhecido se levantar. A ira dançava nos olhos dele. Vocês ainda não viram nada, mas a resposta de Joaquim foi rápida. Chega, estamos fartos de segredos. Clara, ainda com a caixa firme, respirou fundo. Essas cartas contêm o que há de mais precioso. Nossa história, nossa linhagem. Sua voz, apesar da tensão, tinha um chamado. Joaquim, um pouco mais forte, fixou o olhar no avô. E o que mais você escondeu de mim, avô? O que isso tudo significa? Antes que o avô pudesse responder, a água rugiu, e uma explosão horrível irrompeu do chão. O barulho era ensurdecedor, e os homens armados começaram a se aproximar com visões de violência. Maria gritou: Joaquim, não deixe que eles nos derrubem. A determinação dela era como um ladrilho em meio ao desespero. Com um impulso final, Ana agarrou a mão de Joaquim. Vamos, precisamos sair. E juntos eles correram para longe da fúria da água e da loucura que os cercava. Lucas gritou: vocês não podem fugir do passado. E assim, enquanto a verdade começava a se desvelar, os irmãos e Joaquim entenderam que por mais que a água tentasse arrastá-los, a força da verdade era ainda mais poderosa. Naquele instante, Clara abriu completamente a caixa. As cartas brilhavam sob a luz intensa, revelando segredos há muito enterrados. Os olhos de Joaquim se arregalaram ao ler os nomes, sentindo um aperto no peito. As palavras de amor e dor da mãe batiam forte, como um tambor rebatendo na sua alma. E mesmo diante da tempestade, algo dentro dele se acendia. Enquanto a água subia, ali, naquele limiar entre passado e futuro, Joaquim decidiu: não importa o que aconteça, lutaremos juntos. Somos mais fortes assim. O olhar de Ana se iluminou, e Maria sorriu, ainda em choque, mas ciente de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O homem desconhecido, percebendo a união deles, hesitou. A determinação e a força em suas vozes trilharam um novo caminho. E na beira da tempestade, onde água e terra se encontravam, eles tiveram um momento, uma fração de segundo, onde o passado e o presente se colidiram. O que poderia ser a destruição se tornou reconstrução. E o amor superou as sombras. Estamos prontos para enfrentar o que vier, gritou Joaquim, enquanto a água rugia atrás deles, e juntos tornaram-se uma força indomável. E enquanto o futuro se tornava incerto, eles sabiam que sempre iriam se apoiar. Não estavam mais sozinhos. E a verdade começava a dar seus primeiros passos, agora mais forte do que nunca. Agora, antes de sairmos deste emocionante capítulo, eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão mexer com o seu coração. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo com seu apoio. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu.